e você extrapolar para o x igual a 1. Aí ele vai e joga um dado para frente, entendeu? Tá, entendi. Aí você vai adicionar esse dado lá de x1, aí você vai e finaliza aí. Porque você vai ter um x1 e você vai ter uma temperatura, né? Quando você chutar a equação, tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aí você extrapola e você puxa. Temperatura em função da composição, temperatura e composição. O que ele está dizendo é que você vai alcançar uma temperatura que vai fechar com a composição, aí fechando a envelope de fase. Tá. Porque, assim, a gente já pode adiantar que não tem ponto azeótico, né, professor? Aí, então... Então, a gente tem como extrapolar. Porque o ruim é quando é com álcool, né? Com álcool, dependendo da faixa de temperatura, vai ter a questão do ponto azeótico, né? Mas, com ácido é mais tranquilo de ver. Aí você só fazer o seguinte, você clica, né? Vocês já fizeram muito isso, né? A linha de tendência, só que a linha polinomial, né? Você bota polinomial, e aí você vai ter uma equação. Aí essa equação você extrapola ela para um x igual a 1. Aí esse x igual a 1 você vai ter a temperatura. Aí com essa temperatura, você fecha o envelope de fases aí. Certo. Pronto, estou. Aí vai ter uma equação. Peço para gerar a equação. Pronto. Aí você bota para x igual a 1. Você faz esse cálculo. Aí você vai ter o valor da temperatura. Aí você vai saber qual é a temperatura e o x. Aí, para isso, aí você fecha o seu envelope. Certo. Aí você faz a gente faz depois. Faz depois. Não, você pode fazer também, assim, mas se você for rápido, é só... a gente faz depois, mas tranquilo. Bom, você tem que fazer feito. Mas uma coisa que eu vou dizer... professor. Uma coisa que vocês fizeram aí... Sim, professor, quer falar mais alguma coisa? Eu me adiantei aqui, mas... Não, pode falar. Eu estava apenas chamando o Marcelo para... O que eu estava falando, como diagrama, é mais fácil de ver. Porque na hora que você está caminhando no diagrama, na composição, evoluindo a composição, né, na composição, para cada condição de equilíbrio, você tem uma temperatura. Isso que André pediu para a Nathalie fazer, é exatamente isso. Para fechar o envelope de fase, mas você pode ver que cada composição, se você pegar cada composição, você vai gerar uma temperatura de equilíbrio. Entendeu? Então, se eu estou ficando mais rico, se eu estou aumentando a concentração de um dos constituintes, então eu estou gerando uma nova condição de equilíbrio. Né? Então, se você escolhe as partes externas do diagrama, são as regiões monofásicas. Olha só, o sistema é bifásico, mas monofásico. Enquanto que, no meio do envelope de fase, dentro desse envelope de fases, entre essas duas curvas, são duas fases, exatamente, duas fases que coexistem. Aí eu ia falar de tie-line, mas tem que ser uma figura... Depois a gente fala. Porque se vocês... Eu acho que o Marcelo colocou, quando a Nathalie colocou a primeira figura, tem uma tie-line lá. Exatamente, você tem... É o que a gente chama de fases conjugadas. Para cada ponto no interior desse envelope de fases, você vai gerar uma tie-line que tem duas fases conjugadas. Uma fase líquida e uma fase vapor em equilíbrio. Para aquela temperatura. Tem professor aqui, né? Olha aí, mostra aí. Verdade. Pronto. Isso é a tie-line. Pronto. Então, Esse imagine... segmento BC. BC é a tie-line. Pronto, o segmento BC é a tie-line aí. Se você alterar um ΔT, aí você vai ter outra tie-line. Jamais vai ser igual. Por quê? Depende onde ela vai tocar na curva do vapor, que é a curva de cima, né? A curva do vapor e a curva do líquidos, que é a parte de baixo. Então, a interpretação é muito importante saber usar isso aí, né, André? Saber aplicar isso aí, entendeu? Saber que existe uma tie-line no interior do envelope de fases, né? Porque você vai gerar os dados, tratar os dados e obter essa curva. E a partir dessas curvas aí é que você vai escolher, vai nortear o engenheiro a saber qual é a melhor composição que eu vou extrair
que eu posso separar mais. Né? Ninguém vai trabalhar nas regiões superior e inferior do envelope de fase. Por quê? Se eu tenho uma mistura homogênea, como é que eu vou separar? A região de interesse aí é a região entre essas duas curvas. Pronto, André, continue aí. Nathalie, pode deixar nessa figura aí. Eu estava pesquisando aqui, eu tenho um material que até vai ser aula de amanhã, né, professor? Equilíbrio de vapor. Estava procurando um material que eu já tenho que produzir para amanhã, mas essa figura já representa. Eu vou fazer só uma correção, pelo menos pelo que eu entendi quando o Marcelo estava apresentando, ele estava dizendo acredito, quando estava na região A, que estava no equilíbrio, né? Que ia começar a fazer surgir a fase vapor. Na verdade, já começa o vapor a primeira setinha aí, no primeiro traçozinho, depois já do B já começa o vapor. Eu acho que eu entendi ele dizendo que surgia a partir do A. O A, ele está no equilíbrio. Na realidade, não é em A. Em A é uma condição já lá dentro da fase, já dentro do envelope de fases. Quando ele tocar a curva do líquidos, já começa a primeira gota de vapor. Quando ele chega no ponto B. Não, talvez eu não tenha me expressado bem, mas justamente isso. Onde, em cima desse V aqui, já começa a iniciar o vapor, né? E mistura essas duas fases, né? De líquido e vapor, aí vai permanecendo nessa região aí, onde tem de B a C, aí quando ultrapassa essa linha de B para cima, a gente se torna o vapor. Sim, mas Marcelo, claro. Não, aqui, quando chega nessa linha que a gente já começa a ter vapor. E aí aqui no meio é tudo líquido e vapor, e abaixo dessa linha a gente só tem vapor. Sim, Nathalie. É o gráfico de pressão, fração. O que vocês construíram foi temperatura e fração. É o contrário. É o contrário, exatamente. Aí é uma isoterma. Sim, aqui a temperatura constante, o nosso foi pressão constante. Vocês fizeram lá uma isobárica. Exatamente. Entendeu? Aí é diferente a análise. Entendeu? Hein, André? É só você... Do SPEX, né? Lá no SPEX que a gente fez? Sim. Pessoal, é só vocês pensarem. Você inverte tudo. Se vocês deixarem a temperatura constante, é só vocês fazerem o seguinte. Vocês percebam que tem no eixo Y, né, que é a pressão. Se você subir, né, vai ser a pressão mais elevada. A substância em pressões elevadas vai estar o quê? No estado o quê? Líquido. E a partir do momento que você vai reduzindo, né, vai descendo, né, nesse eixo, você vai perceber que vai, né, reduzindo essa pressão e ele vai passando, né, do líquido para o vapor. Vai tocar nessa curva que a gente chama de linha de bolha, né? Linha de bolha, né? E aí vai para uma temperatura, né? Uma pressão, no caso, né, específica, e uma temperatura também, né? Também está sendo considerada. Vai ter uma composição, né? E aí essa composição vocês têm como ler. Essa composição você vai ter para X, né? No caso aí vocês estão vendo X ref e Y ref, né? Que é que está na imagem aí. Né? A leitura é feita assim, você toca aí, né? Quando ao tocar... Lê embaixo, né, André? Lê embaixo, aí nessa curva, né? Ele vai dar dados de X. E na curva de baixo vai dar os dados de Y. Que esses dois valores, né? É um valor que está no equilíbrio. Né? Esse A é como se fosse um A de alimentação, porque aí é um gráfico que representa mais aquela regra da alavanca, né, professor? Exatamente. A gente tem que pegar outro dia para aplicar a regra da alavanca, para saber quanto tem de A e quanto tem de cada fase, quando você prepara a A, né? Aí já no temperatura que vocês estão fazendo é o contrário. Né? Com temperaturas mais baixas, né? Vai estar no estado líquido, e a partir do momento que vocês vão aumentando, a temperatura vai passando essa substância do estado líquido para o vapor, que é exatamente o que vocês estão plotando, né? Bem, Nathalie, eu só quero que você volte lá no gráfico que vocês plotaram, lá no Excel mesmo, para a gente finalizar. Bem, vocês plotaram aí, pelo que eu entendi, né, que vocês fizeram, né, vocês diretamente já fizeram aplicando Raul. Já fizeram aplicando Raul. Foi.
pelos cálculos. Agora, no caso, só está faltando vocês... Peraí. Não precisava nem aplicar Raul. Raul é para comparar. Vocês só calculariam as frações e jogaria para as temperaturas que você tem. É só isso que você deve fazer. Vocês não têm as frações que vocês transformaram? E não são essas frações aí, não. Que vocês acharam. Cadê as frações que vocês transformaram de massa? Tá lá no início. Daqui? E a conversão todinha aí, ó, em massa. Aí, você não tem as frações? É essas frações que você tem que plotar agora. Só está faltando isso aí. Você entendeu, Nathalie, o que deve ser feito? Mas eu acho que não é essa, não. Eu acho que está em cima, não? Na verdade, eu não entendi, não, professor. Não, ó, é o seguinte, certo? Primeira coisa que vocês deveriam ter feito, porque vocês fizeram a parte final, certo? A primeira coisa que vocês deveriam ter feito é um gráfico, primeiro, né? Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Vocês não fizeram a primeira conversão, né, da fração mássica, né, da titulação, né, da fração mássica para fração molar? Vocês não fizeram? Cadê onde foi que você fez? Aqui. Você fez, né? Que pro NaOH dá 7 água. Só que no caso você vai usar as 3 frações da A, né? A do ácido dá 7, na verdade. Não eram 3, são 3 dados? Sim. Então, são 3. Né? São 3 dados de ácido dá 7. Então, são 3 titulações que você vai fazer. Aí só estou vendo. São 3. São 3 frações. Na verdade, essa parte a gente ficou muito confuso de como faz, professor. Aí quando a gente viu que você colocou que era para usar a lei de Raul e os parâmetros da equação, aí a gente conseguiu fazer essa parte. Não, mas tá certo. Foi daí que a gente fez o gráfico. Isso aí tá certo, o que vocês fizeram tá certo, não tá errado não. É a segunda parte, só que a primeira parte, você não precisaria usar Raul. Era só converter as frações, você ia fazer a titulação. Depois da titulação, você não ia encontrar a massa de ácido acético em cada ponto. São 3 pontos, não são isso? São 3 pontos? Lá nos dados experimentais, não são 3 pontos? Sim. Com esses 3 pontos, você não vai fazer uma titulação, tanto para a fase líquida como para a fase vapor, são 6 titulações, 3 para cada, não é isso? Uhum. Depois de você determinado essas massas, né, você vai encontrar a fração máxima. Depois que você encontrar... Desculpa, mas a massa do NaOH, né? Mas porque na titulação você vai usar o NaOH, acho, né? Que eu já forneci para vocês, né? Sim, que aí a massa a gente calculou aqui. Certo? Mas o que importa é do ácido acético. É porque, André, a quantidade de NaOH gasto, Nathalie, permite você saber quanto neutralizou de ácido acético. Exato. Entendeu? Quando você coloca uma titulação, é assim, você coloca 3 gotinhas de fenolftaleína. Uhum. Você coleta o condensado, que é o vapor. Né? Aí você pega 5 ml, coloca no balão. Aí coloca 2, 3 gotas de fenolftaleína e vai titulando com NaOH. Sim. Quando houver a viragem, quando a solução mudar de cor, vai virar de cor, que a gente chama, é porque neutralizou a quantidade de ácido. Aí você determina a quantidade de ácido acético que tem na solução. Que foi o volume exatamente anotado aí que tem que você... Que é o volume, aí, André deu o volume. Aí você tem o volume, e com o volume você determina o quanto de ácido acético que foi usado para neutralizar. O de ácido acético que existe na solução. Pronto. Aí, ó, você aqui pela equação, né? Vocês têm essas 2 equações. Inicialmente, vocês iam usar essas 2 equações para determinar, né, a massa do ácido acético, né? E depois transformar em fração mássica. Depois que encontra a fração mássica, para cada ponto, né, das duas curvas, né? São 3 pontos para cada curva, porque no vídeo mostra claro que você vai tirar alíquotas em uma parte do condensado e na parte restante lá de dentro do ebuliômetro, né? Vamos chamar assim, né? Aí são 3 pontos de lá e 3 pontos do condensado. E aí você vai titular. E aí você vai saber o quanto de ácido acético tem lá, né?
E aí, você, com essas frações máximas que tem nessa equação 2, né, que você está aí logo na frente aí da gente, você tem que transformar para fração molar, cada ponto. Com essas frações molares, você já não tem as temperaturas, né? Tem 101, 101, 103, 106. Peraí. Então, a temperatura, porque tem... São três temperaturas já foi dado equilíbrio. Para cada equilíbrio foi dado. Né? É porque eu estou vendo seis temperaturas. É porque você deu a temperatura de bolha e do equilíbrio. Agora você me pegou. O que é que vocês estão chamando de equilíbrio? Não, professor, você que passou assim, os dados. Foi? Os dados foram sim? Foi. Ah, é mesmo. Ah, agora entendi. Tá certo, tá certo. Eu me confundi agora. Certo. Mas tudo bem. Seguindo, né? É só ajeitar essas massas, né? Transformar para massa molar, e aí você vai poder obter novas curvas, que aí é o real. Você usar o Raul é um ideal, né? Que aí seria a comparação do Raul com o real que você explotaram. Você consegue entender agora? Não? E ver a distorção que se existe, né, André? Distorção. Que com certeza vai ter, né? Que a gente está Vai ter, considerando. lógico. Na realidade, André, a temperatura de bolha é exatamente... deixa eu ver. Estou querendo ver aqui, com esse dado que você deu, o que é que... Temperatura... Porque na temperatura de equilíbrio que você deu, já era a temperatura em que as fases estão em equilíbrio. Exatamente. Não é isso que agora eu fiquei abismado quando eu vi essas temperaturas? Porque, assim, já a temperatura... Quando eu estava mostrando para a Marcela, a gente estava discutindo que quando forma a primeira gotícula de vapor, é quando você está subindo em temperatura, e aí a temperatura toca na curva do líquidos e forma a primeira gotícula de vapor, de condensado. Aí vai aumentando, né? Vai aumentando, lógico. Que a gente vai atravessar o envelope de fases. Professor, era isso daqui, né? Eu já tinha feito até a fração máxima, eu não tinha feito a fração molar só. Exato. Aí eu faço a fração molar, e aí com a fração molar, aí que aí eu traço aquele gráfico. Aí você... É exatamente a comparação. Vocês fizeram a parte final. Era só pegar as temperaturas que você já tem com as frações que vocês iriam encontrar. Aí você já teria o gráfico. Aí a temperatura a gente usa de equilíbrio. Aquelas temperaturas, exatamente, as de equilíbrio. Bota a curva de outra cor, Nathalie, para a gente ver a diferença depois. Tá. Vocês botam, sei lá, um tracejado, bota diferente, que aí vocês vão ver o desnível. Você pode botar com umas estrelinhas, outro com um quadradinho, para a gente ver como é que vai ser a distorção, a inconsistência se acontecer. Aí só transformar da massa molar para massa, que é para molar. Porque a composição é molar, né, André? Lá embaixo. Exatamente. Aí vocês iriam encontrar. Iam ser dois gráficos, né? Um real, que é o que vocês encontraram, se fossem feitos os experimentos por vocês, e outro usando o Raul, que é exatamente o que vocês fizeram. Vocês fizeram Raul, né? A única coisa que vocês fizeram foi usar só as frações e encontrou na idealidade. Eu estava achando muito estranho, porque estava dando um negócio tão perfeitinho, que não é para dar perfeito. Umas coisas tão perfeitas, né, professor? A gente estava na situação ideal. Estava muito bom. Eu vi tão bonitinho. E eu não entendendo. Não, professor, deu errado, não está dando certo. Poxa, como esse negócio está tão bonitinho aí? Aí quando eu vi que vocês usaram, são os dados da idealidade. Então tá tudo certo. Curvas batem. Bom, mas
Ok. Entendeu, né, Nathalie? Nathalie e Marcelo, entenderam direitinho? Os outros grupos também, né? Vocês Sim, entenderam. professor. Não somente vocês, é importante que os outros grupos percebam também. Entendeu? Hein, Emerson? Deu para sacar aí, Emerson? Deu, professor, deu uma clareada um pouco mais. Quando a gente começar a apresentar, acho que vai Deu uma clareada. clarear. Não, mas não se preocupe não, que isso não tem dificuldade, né? Se vocês entenderem o princípio sim, cada ponto, cada temperatura de equilíbrio, tá aí, o quadro está aí, o quadro que a Nathalie fez. Cada temperatura de equilíbrio você tem uma composição. Exatamente. Não tem como você ter duas temperaturas com a mesma composição. Não vai existir em situação nenhuma. Entendeu? Assim, não é normal. Duas timelines, ou seja, duas temperaturas você ter, por um ponto, passar duas timelines. Professor, eu acho que eu entendi. Eu entendi que o grupo, quando coletou o dado, fez. Eles anotaram a temperatura que começou a ferver quando eles estavam começando o experimento. Aí botaram as temperaturas de bolha. Entendeu? Ó, veja aí, ó. Quando começou a ferver, eles anotaram, ó, o bolha. Não serve para nada aí, essas temperaturas. O que serve é a da temperatura. Isso é só para observar. Isso é só para observar. Aí eles anotaram. Aí quando eu joguei os dados para o pessoal, aí o pessoal acho que confundiu as duas temperaturas. Porque é o seguinte... Temperatura... Vá, pode falar. Olha, André, quando mostrou... Naquela curva lá que a Nathalie mostrou, ela botou pressão em vez de temperatura, né? Quando você toca na curva, começa a produzir a primeira gota de líquido. Entendeu? Não, a outra. Aqui você corrigiu. Aqui você corrigiu, nada. Pronto, aí. Você pega uma composição qualquer aí, em fração molar. Vai subindo. Do